Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Caesarpedia. Esta é a parte 4 das nossas conversas sobre o Evangelho de Filipe. E antes de continuar, vamos lembrar aí as Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura, volume 1, 2 e volume 3, estão disponíveis na plataforma Wiclap para a sua apreciação. O Mito de Sofia nas Escrituras de Nag Hammadi, um livro maravilhoso. É o segundo melhor livro que o senhor ainda não leu. E o primeiro livro mais maravilhoso que o senhor ainda não leu é esse aqui, Not in His Image. Este daqui está exclusivamente na Amazon e na estante virtual. O senhor pode entrar lá, fazer a busca, Não a Imagem de Deus, John Lamb Lash, e lá os senhores vão encontrar esta pérola. O conceito de câmara nupcial em Filipe é central. Tá? Ele aparece a partir do meio do texto em diante, e à medida que o texto vai chegando no fim, essa coisa da câmara nupcial vai intensificando e a importância desse negócio vai ficando cada vez mais evidente. Mas o que é essa câmara nupcial? O tema dominante do Evangelho de Filipe são os mistérios da câmara nupcial, ou a metáfora do matrimônio. Pela metáfora, o autor transmite simbologias e permite interpretações alegóricas. Na tradição dos estudos gnósticos, a câmara nupcial é um símbolo do pleroma, da plenitude do divino. É um símbolo de conhecimento e verdade, em oposição à ignorância e falsidade do mundo. Numa palavra, é liberdade. Para o animismo sofiânico, a câmara nupcial é uma metáfora para o pleroma. O mito de Sofia ensina que o pleroma, esse que tantos gnósticos falam, aparece em todos os textos. Esse pleroma, ele é, na verdade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Aquela coisa que a gente vê brilhante nas imagens da Via Láctea, aquilo é o pleroma. Aquilo é feito de plasma. E o plasma é a constituição dos éons. Sofia é uma entidade de plasma que é uma emanação do Deus que tudo criou, do Deus de onde tudo emana, o Uno, o Pai de tudo, o Originator, o Propater, essa coisa que tudo emana. O pleroma é a casa dos éons. O pleroma é o lugar físico onde Sofia e o seu parceiro Thelete criaram e desenharam a espécie humana em Syzygy. Os episódios 2 e 3 da história da deusa caída contam em detalhes essa história. E a gente vai abordar ela um pouquinho mais adiante aqui. Sem o apoio do mito de Sofia, da restauração do mito de Sofia, fica muito difícil entender o que é essa câmara nupcial. A gente fica patinando, porque é muito difícil imaginar um negócio desse. É uma coisa de proporção cósmica. Nós temos noção das imagens da Via Láctea. Nós temos esse acesso a essas imagens hoje em dia. O pessoal do passado não tinha. Então eles tinham que se virar com o que eles tinham. Tá? Esse tema da câmara nupcial está espalhada pelo Evangelho de Filipe. Como eu disse, do meio em diante ela se intensifica. E a história da deusa caída é um parâmetro imaginário que a gente tem aqui para compreender essa linguagem mitopoética dos antigos professores da humanidade, os Telestai. A história da deusa caída, ela ativa o nosso poder de imaginação, a nossa epinóia divina, aquela luzinha, né, que tem dentro de nós, que foi colocado lá por Sofia, segundo os gnósticos. E o mito de Sofia também leva a gente a descobrir Sofia, né, o Aeon que se transformou em Gaia. Os estudiosos identificaram e separaram dois grupos distintos no Evangelho de Filipe. Olha só. Primeiro grupo, os animais, os escravos e as mulheres contaminadas. Esse é o primeiro grupo. Esse pessoal não pode entrar na câmara nupcial. O segundo grupo são os homens livres e as virgens. Esses podem entrar na câmara nupcial. Diz o Evangelho de Filipe: uma câmara nupcial não é para os animais, nem para os escravos, nem para as mulheres maculadas, mas é para os homens livres e as virgens. Então é literal, ele já coloca o lado A e o lado B da coisa, a esquerda e a direita,
o preto e o branco, o positivo e o negativo. Então, a dualidade gnóstica está expressa no texto aqui, na tradução em inglês do The Gnostic Coptic Library, em 5 volumes, no volume 2. O texto começa com um artigo definido a. Uma, ou seja, a bridal chamber is not for the animals. Uma câmara nupcial. Isso implica que existem outras câmaras nupciais, né? Ou existem várias câmaras nupciais. Isso corrobora a visão sofiânica de que a câmara nupcial é o pleroma, ou seja, o centro da nossa galáxia. Porque existem infinitas galáxias, existem infinitos pleromas, e cada pleroma é uma emanação do Ser Supremo, o Deus único, o Pai. O casamento é destinado aos homens livres e não aos escravos. Mais uma vez, aquela história que nós falamos no texto, no vídeo anterior, dos catchwords, né? Casamento, homens livres, escravos. Por homens livres, entende-se tradicionalmente aqueles que não são dominados pela sexualidade, a principal arma dos Archons contra a liberdade humana. Lemos no The Nag Hammadi Scriptures que o matrimônio celeste é também um símbolo de castidade, uma vez que é espiritual e não carnal, e é colocado em contraste com as relações sexuais. Este matrimônio é um mistério e pertence inteiramente a uma outra dimensão. Se o matrimônio impuro tem uma qualidade oculta, quanto mais o matrimônio imaculado é um verdadeiro mistério. Não é carnal, mas puro. Não pertence ao desejo, mas à vontade. Não pertence às trevas ou à noite, mas ao dia e à luz. Eis aqui, então, aquela relação entre os gnósticos e aquele pensamento radical dos encratitas, que nós falamos no vídeo anterior. Se você quiser ser recebido no pleroma, você deve abandonar os prazeres da carne e os confortos da vida e se tornar um animal humano perfeito. Observação. Evitar a todo custo ou ter algum tipo de repulsa às relações sexuais é um caso de psicanalista, né? Nem mesmo os pais da igreja viam as relações sexuais dessa forma radical. Eles gostavam mesmo de orgias, né? Como está amplamente registrado nos anais da história. O celibato acabou sendo, então, uma forma radical de abstinência sexual, e se você quiser participar da patota da igreja, você tem que fazer esse jogo aí. Esta peculiaridade nos parece muito mais uma característica dos zelotas do Mar Morto do que uma característica gnóstica, tá? Ambas essas escolas elas eram contemporâneas, e algumas escolas gnósticas radicalizaram o quesito da pureza. E isso deu a todos os gnósticos esse rótulo de pessimista, asceta. Mas não é razoável assumir que todas as escolas gnósticas tinham essa linha de pensamento e essa mesma atitude em relação aos prazeres do corpo. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Tem escolas gnósticas que sim, escolas gnósticas que não. O ponto de vista sofiânico vê esse matrimônio celestial como a sísige dos Aeons Generators, ou seja, o processo pela qual um par de torrentes plasmáticas se une naquilo que a história da deusa caída chama de dança aeônica, com o fim de materializar o desejo do originator, o pai de tudo, que é a singularidade que ele emite e é descrita no episódio 1 da história da deusa caída. Ou seja, os Aeons dançam como serpentes que se acasalam. E daí surge essa coisa, essa vontade do originator. E ela é materializada e depois ela é lançada para o mundo da matéria, como é descrito no episódio 3. A tradição dos estudos gnósticos fala de uma união da noiva com o seu noivo que leva à restauração de uma androginia original. Por analogia, a união carnal reflete então a união espiritual. O The Nag Hammadi Scriptures diz que, através da união espiritual, homem e mulher tornar-se-ão um só, e já não haverá homem e mulher, mas sim um ser único. Se a metáfora mundana do casamento produz a ideia de uma sexualidade celestial e espiritual, este conceito é completamente modificado na união mística da androginia. A união andrógena repara os danos da separação do masculino e do feminino, que ocorreu quando o elemento feminino caiu na matéria, segundo o mito de Sofia. Foi esta separação, diz Madeleine Scopello,
que conduziu a humanidade à morte. Assim diz o Evangelho de Filipe. Quando Eva ainda estava em Adão, a morte não existia. Quando ela se separou dele, a morte passou a existir. Se ele entrar de novo e alcançar o seu antigo ser, a morte deixará de existir. Da mesma forma acontece com a humanidade. Se a mulher não se tivesse separado do homem, não morreria com ele. A sua separação tornou-se o princípio da morte. Por isso Cristo veio reparar a separação que existia desde o princípio e voltar a unir os dois, e dar vida aos que morreram em consequência da separação e uni-los. Sob o ponto de vista da história da deusa caída, essa separação pode ser entendida como uma decisão ousada de Sophia de agir unilateralmente sem o seu parceiro Thelete, quando do episódio 4, ou seja, a queda de Sophia, a deusa da sabedoria. Segundo o mito de Sophia, a escolha da deusa em agir por conta própria acabou gerando toda uma cadeia de eventos e consequências cósmicas que trouxe a humanidade até aqui, onde nós estamos hoje, por bem ou por mal. Numa leitura sofiânica, os Aeons, Thelete e Sophia criaram o Anthropos em união espiritual imaculada, ou seja, Syzygy, dentro da câmara nupcial, que é o pleroma. Bom, a câmara nupcial não é lugar para animais. E se o homem tem alguma diferença entre os animais, essa é a pergunta número 1 que nós fizemos lá na aula 0. O senhor conseguiu responder essa pergunta? Se a câmara nupcial, então, não é lugar para animais, o Evangelho de Filipe se aventura nas águas mitopoéticas e oferece imagens do Jardim do Éden como um lugar impróprio para os humanos. Até receber o pão do céu, o homem comia a mesma coisa que os animais. Antes da vinda de Cristo, não havia pão no mundo, tal como o paraíso. O lugar onde Adão estava tinha muitas árvores para alimentar os animais, mas não tinha trigo para sustentar o homem. O homem se alimentava como os animais. Mas quando Cristo veio, o homem perfeito, ele trouxe o pão do céu para que o homem pudesse se alimentar com o alimento do homem. O autor recomenda que animais e homens permaneçam separados e alerta. Há muitos animais no mundo que têm forma humana. O que nós acabamos de ouvir aí, obviamente, se refere ao estado da alma do animal humano, né? Aquele espírito de porco que vive dentro de cada um de nós. Sendo um animal, ou seja, uma pessoa não plena pela gnosis, ela não pode entrar na câmara nupcial, o lugar da verdade e a plenitude. Essas pessoas são como cães que se alimentam das migalhas que caem da mesa. E atenção, pessoal, o escravo não é um animal. Eles devem ser comparados aqui com os filhos, com as crianças e com os homens livres, tá? Eles não têm esse status anímico sub-humano. O escravo procura apenas ser livre, mas não espera adquirir o patrimônio do seu senhor. Mas o filho não é apenas um filho. Ele reclama a herança do pai. Aos escravos, dará apenas as lições elementares. Às crianças dará a instrução completa. Aquele que é escravo contra a sua vontade poderá tornar-se livre. Aquele que se tornou livre pelo favor do seu senhor e se vendeu como escravo, já não poderá ser livre. O escravo é aquele que comete o pecado. Aqueles que pensam que o pecado não se aplica a eles são chamados de livres pelo mundo. O conhecimento, gnosis, da verdade apenas torna essas pessoas arrogantes. O escravo é aquele que ignora a maldade interior que o escraviza. Quanto a nós, cada um de nós deve procurar a raiz do mal que está dentro de si e arrancá-la do seu coração pela raiz. Então os escravos serão livres e os cativos resgatados. Toda planta que meu Pai, que está nos céus, não plantou, será arrancada. Quanto às mulheres impuras, né, a terceira parte daquele primeiro grupo, estas são todas as mulheres que têm relações sexuais, isto é, o matrimônio impuro, que é carnal e luxurioso. Os espíritos impuros que nós identificamos aqui com as autoridades ou os arcons, eles procuram contaminar então os homens e as mulheres sexualmente. Registros intrigantes sobre a violação da Eva física pelos arcons, ou seja, uma mulher humana, podem ser encontrados nos textos gnósticos de tradição setiana, em especial o livro secreto de João
e a natureza dos árcons, que serão objetos, obviamente, de estudos mais adiante aí. O episódio do Gênesis, narrado na natureza dos árcons, ela traz a mesma história bíblica da criação dos homens, mas com um viés anti-Yavé, anti-Arcon. A serpente faz o papel de instrutora e de instrumento da Eva espiritual, que é Sofaia, a força vital Zoe, vida, que existe imanente no planeta Terra. Gaia é Sofaia. E aqui cabe uma observação sofiânica. Se existe um argumento contra classificar todas essas escolas como gnósticos e botar tudo num saco como se fosse tudo a mesma coisa, este é o argumento. Enquanto escolas como os Ophians adoravam a serpente, aqui no Evangelho de Filipe, eles falam sobre um adultério de Eva com a serpente, que o texto compara com um assassino e que gerou uma pessoa semelhante a uma serpente, a snake-like person, está escrito lá em inglês, que seria o fratricida Caim. Primeiro foi o adultério e depois o assassinato. Um deles nasceu do adultério, pois era filho da serpente. Tornou-se assassino, como o seu pai, e matou o seu irmão. Todo o ato sexual entre pessoas diferentes entre si é adultério. Segundo os gnósticos mais radicais, os animais, os escravos e as mulheres impuras não entram na câmara nupcial, seja isso uma metáfora ou ao pé da letra. Mas há esperança para o segundo grupo, os indivíduos livres e as virgens. E nessa confusão fragmentária dessas notas todas do Evangelho de Filipe, nós lemos um comentário interessante sobre a Maria que pariu virgem. Presta atenção. Maria concebeu pelo Espírito Santo. Estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando é que uma mulher concebeu por uma mulher? Maria é a virgem que nenhum poder maculou. Ela é um grande anátema para os hebreus, que são os apóstolos e os homens apostólicos. Esta virgem que nenhum poder maculou, deseja que os poderes maculem a si mesmos. Nós temos que comparar aqui o mito de Sofaia dos setianos. Tanto em A Natureza dos Arcos, como no livro Secreto de João, eles falam da violação da mulher humana pelas autoridades dos Arcons, e nós não podemos de observar a ironia do registro aqui deixado pelo nosso compilador editor, e temos também que agradecer por essa pérola. Maria é a virgem que nenhum poder, nenhum Arcon, nenhuma autoridade maculou. E esta virgem que nenhum poder maculou deseja que os poderes, que os Arcons, maculem-se a si mesmos. É o famoso go fuck yourselves. Para bom entendedor, minha palavra basta. A doutrina da mulher virgem. Se um casamento é público, torna-se prostituição, e a noiva assume o papel de prostituta não só quando é engravidada por outro homem, mas também quando sai do seu quarto e é vista. Mais adiante, os noivos e as noivas pertencem à câmara nupcial. Ninguém poderá ver o noivo com a noiva, a não ser que se torne tal. O animismo sofiânico entende que esta passagem se refere ao ato unilateral de Sofia de sair do pleroma, a câmara nupcial, para interferir na experiência do Antropos, a criança luminosa, conforme o episódio 3 da história da deusa caída, o evento da queda da deusa da sabedoria. Quando o Éon Sofia saiu por conta própria do pleroma, ela ousou quebrar os protocolos. Esse ato é chamado de prúnicos, um ato ousado, fora da norma, uma anomalia, anomou. A partir daí, a narrativa evoluiu até os pais da igreja qualificarem o Éon Sofia de Valentinos como uma prostituta. Há uma passagem no texto chamado A Valentinian Exposition que fala o seguinte: porque é vontade do originator não permitir que nada aconteça no pleroma além de uma syzygy. Os Aeons, então, devem trabalhar em pares. As regras têm exceções, mas o ato unilateral de Sofaia não se enquadra. Esse ato parece mesmo ter sido uma quebra de protocolo. Irineu fala que Sofaia foi readmitida no pleroma e o par aeônico foi restaurado. O casamento imaculado aconteceu e Sofaia entrou de volta na câmara nupcial. A parte deficiente, no entanto, ficou aqui fora, no lado de cá, onde estamos nós agora, no lado da matéria. E esta Sofaia, segundo os gnósticos, se metamorfizou no planeta Terra.
No fim das contas, pessoal, toda essa história da mulher impura, do ato sexual impuro, esse negócio, não passa de insanidade. A perspectiva sofiânica vê dessa forma. Essa insanidade da castidade não passa de insanidade. O pessoal que está nessa precisa de um divã e um bom psiquiatra. Em mitologia, pessoal, a gente não pode ler tudo ao pé da letra. A gente tem que entender a ferramenta da metáfora. A linguagem mitopoética está tentando explicar coisas inexplicáveis, coisas de proporções cósmicas, né? É medido em milhões e milhões e milhões de anos-luz. É coisa impossível de ser compreendida. Então, a gente tem que usar essa metáfora. A câmara nupcial é o pleroma, é o lugar onde os Aeons vivem e é o lugar onde os Aeons pareiam e materializam singularidades, os desejos do originator. Lembra? Vários textos, como o Tratado Tripartite, o próprio Livro Secreto de João, o Trimorphic Protenoi, eles falam desse Deus uno, dessa coisa de onde tudo emerge, e esse Deus ele é inerte, ele não faz nada. Quem faz são os Aeons. Então explicar uma coisa dessas é metáfora, você não pode levar ao pé da letra. O mitos da deusa caída nos fornece uma nova forma de interpretar a sintaxe pobre do copta, sem falar nas condições precárias destes textos. Por hoje é só, pessoal. Na parte 5 dessa aula 1, nós vamos terminar o Evangelho de Filipe e nós vamos falar do erro, o grande erro que fez com que o nosso mundo existisse. Espero vocês lá, um abraço.